E aí, galera, beleza? Vamos nessa? Mais uma aula de física. Hoje a gente começa a estudar a eletricidade. Vamos entender como acontece, como funcionam os principais fenômenos elétricos. Vamos lá. Então, olha só, a eletricidade é a parte da física que estuda os fenômenos provocados por cargas elétricas. A eletricidade ela é dividida em duas grandes áreas, dois grandes grupos, tá? A eletrostática, que é o ramo da física que estuda as cargas elétricas em repouso, e a eletrodinâmica, que vai ser o ramo da física que estuda as cargas elétricas em movimento, ok? A gente vai iniciar estudando a eletrostática. Aí olha só, como começou, né? Como se iniciou esses estudos da eletricidade até chegar no que a gente conhece hoje em dia. Isso começa lá na Grécia Antiga, tá? Então, na Grécia Antiga foi notado que quando um bastão de âmbar era atritado com um pedaço de pele animal, o bastão adquiria a capacidade de atrair pequenos pedaços de palha seca, certo? Âmbar é seiva, seiva que vai crescendo no tronco de árvores, de vegetais, de plantas. E esse fenômeno foi observado pelo filósofo e matemático Tales de Mileto, lá na Grécia Antiga, né, pelo período ali entre 625 a.C. a 547 a.C. O que é que acontece? Séculos e séculos foram se passando e a gente não tem mais nenhuma anotação, nenhuma evidência de estudos em relação a fenômenos elétricos. Só lá no período da corte da Rainha Elizabeth I, William Gilbert, que foi o médico da Rainha Elizabeth, ele resolve dar continuidade aos estudos de Tales de Mileto. Então ele faz experimentos com outros materiais para verificar se está ocorrendo a mesma coisa que Tales de Mileto observou lá na Grécia Antiga. Então ele observa que existem outros materiais, outros objetos que também têm essa capacidade de atrair pequenos objetos quando eles são esfregados com materiais diferentes, ok? Então a ciência ela vai se construindo dessa forma. Um cientista, um estudioso, um filósofo, um matemático, um físico, ele resolve pegar evidências de trabalhos passados e ele vai dando continuidade a esses trabalhos. Então a eletricidade não é diferente, ela foi evoluindo com o passar do tempo até chegar no que nós conhecemos hoje. Elementos básicos da eletricidade. Galera, a eletricidade ela vem ali do átomo, certo? Vem do íntimo da matéria. O átomo é a unidade básica da matéria, que compõe toda a matéria que nós conhecemos. E nesse átomo nós temos três partículas elementares, tá? Hoje a gente sabe que existem várias outras partículas, mas existem aí três partículas elementares: prótons, nêutrons e elétrons, ok? Aí o que é que acontece? Temos aqui um modelo atômico. No núcleo do átomo se encontram os prótons e os nêutrons. Esses prótons e nêutrons, eles estão coladinhos ali, juntinhos, presos no núcleo do átomo. Porém, em volta desse núcleo, a gente tem os elétrons. E esses elétrons, eles ficam orbitando o núcleo, ficam circulando o núcleo. E aí o interessante é que esses elétrons, eles têm a capacidade de transitar entre um átomo para outro, tá certo? Então os elétrons, eles possuem um movimento, eles conseguem escapar do átomo, escapar do núcleo do átomo ali, dessa região que está em volta do núcleo do átomo, e se transferir para um outro átomo, para um outro corpo, ok? Então isso é muito importante. Os elétrons podem transitar de um átomo para o outro. Já os prótons e nêutrons não. Os prótons e nêutrons eles ficam presos no núcleo do átomo. Enquanto o elétron que está orbitando esse núcleo do átomo, ele consegue transitar, ele consegue escapar de um átomo para outro. Carga elétrica. Galera, o que é que acontece? Presta bem atenção. Na física, na ciência no geral, é comum a gente criar, né, a ciência criar modelos para tentar explicar uma teoria, certo? Então, o que seria um modelo? É uma idealização. É algo que foi idealizado para tentar se explicar uma teoria. A carga elétrica é uma ideia que foi criada, tá, para que a gente tente construir a teoria que está tentando se explicar do fenômeno, tá? Tentando se explicar ali o fenômeno que se observou. Então a carga elétrica é uma propriedade da matéria, certo? Foi atribuída essa ideia, o conceito de carga elétrica. Carga elétrica é uma propriedade da matéria. Como a gente viu aqui, a matéria ela é formada por átomos, constituída por átomos.
E nesses átomos nós temos os prótons, nêutrons e elétrons. Então foi convencionado que os prótons e os elétrons seriam portadores de carga elétrica. E essas cargas elétricas para os prótons são positivas. Então o próton possui carga positiva, enquanto o elétron possui carga negativa. Isso foi convencionado, tá? Foi atribuído. Então ao próton foi atribuído a carga positiva, sinal positivo, e ao elétron foi atribuído a carga negativa, sinal negativo. Ok? Então muito importante lembrar disso. Ressaltando mais uma vez, os elétrons podem transitar de um átomo para o outro, certo? Os prótons e os nêutrons não, ficam fixos no núcleo, mas os elétrons podem transitar, podem escapar de um corpo para outro corpo, de um átomo para o outro átomo. O próton possui carga positiva e o elétron possui carga negativa. Corpos eletrizados ou carregados, tá? Vamos entender como é que funciona isso. Não é igual ao Pikachu, mas dá para a gente ter uma ideia. Olha só. Um corpo está eletrizado ou carregado quando o número de prótons é diferente do número de elétrons. Como assim? Galera, naturalmente, os corpos eles são neutros, certo? Neutro significa que ele vai ter o mesmo número de prótons e elétrons. Ok? Então, naturalmente, a matéria em si, os corpos, os objetos que a gente conhece, os objetos que a gente tem no nosso dia a dia, eles estão neutros, possuem o número de prótons igual ao número de elétrons. Olha só aqui na imagem. Temos os prótons, carga positiva, e os elétrons, carga negativa. 3 prótons e 3 elétrons. Mesmo número de prótons e elétrons. Então, o corpo está neutro, certo? Porém, vimos no slide anterior que os elétrons eles têm a capacidade de transitar de um átomo para outro, transitar de um corpo para o outro. Então, quando isso acontece, o objeto, o corpo, ele vai ficar com uma diferença no número de prótons e no número de elétrons. Nessa segunda imagem, nós temos 3 prótons e 5 elétrons. Então, existe uma diferença no número de prótons e elétrons. Nesse caso, esse corpo estaria eletrizado ou carregado. Okay? Então, lembrar, um corpo eletrizado ou carregado é um corpo onde existe uma diferença no número de prótons e elétrons. Preste atenção na observação. Corpo que possui excesso de elétrons, ou seja, mais elétrons do que prótons, ele está eletrizado negativamente, ele está carregado negativamente. Um corpo que possui falta de elétrons, ou seja, menos elétrons do que prótons, ele está eletrizado positivamente, ele está carregado positivamente, ok? Galera, então vimos nos slides anteriores, vimos a questão da carga, a definição de carga, vimos a questão dos prótons e elétrons serem portadores de carga elétrica, prótons, portador de carga elétrica positiva, e os elétrons, portador de carga elétrica negativa. Vimos que um corpo ele pode ser carregado ou eletrizado, certo? Agora, como é que eu calculo essa quantidade de carga que o corpo possui? Tá? Quem desenvolveu esse estudo foi o físico francês, físico e matemático francês, Charles Augustin Coulomb, certo? Vamos ver aqui como é que funciona. Então, para calcular a quantidade de carga, a gente pode usar essa expressão matemática bem simples, onde o Q maiúsculo representa quantidade de carga elétrica, tá certo? Pode ser chamado de quantidade de carga ou completo quantidade de carga elétrica. O N aqui tem que tomar cuidado. Esse N representa o número de elétrons em excesso ou em falta no corpo. Galerinha, presta atenção. Esse N não é o número de elétrons que o corpo possui. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Não é o número de elétrons que o corpo possui. É o número de elétrons em excesso, ou seja, a mais do que prótons, ou em falta, ou seja, a menos do que prótons. Tá? Então toma cuidado. Não é o número de elétrons que o corpo possui. É o número de elétrons que eu tenho a mais ou a menos. Beleza? Então N, número de elétrons em excesso ou em falta no corpo. E o E, carga elementar. Essa carga elementar é uma constante, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Esse C representa o Coulomb em homenagem ao físico e matemático Charles Augustin Coulomb. Ok? Vamos fazer um exemplo?
Olha só, uma esfera metálica inicialmente neutra, o que é que significa neutra? Número de prótons igual ao número de elétrons. Toma cuidado, então vou lá de novo. Uma esfera metálica inicialmente neutra perde 3 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, determine a carga elétrica da esfera. Então, bem simples, temos aqui a imagem, uma esfera metálica, e eu quero calcular a carga elétrica que essa esfera metálica possui. A questão deu para a gente o número de elétrons que a esfera perdeu, ok? Então, foi dado o número de elétrons que a esfera perdeu, 3 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Foi dado também a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Detalhe importante, pode acontecer da questão não dar para você o valor da carga elementar. Então é bom memorizar o valor dessa carga elementar, ok? E aí a questão pede a quantidade de carga, né? Determine a carga elétrica da esfera. Pede o valor do quê? Vamos usar a fórmula que a gente viu no slide anterior. É só substituir, bem simples, bem light, essa equação aqui, essa expressão matemática para a gente resolver, ok? Então vamos substituir. Eu quero o valor do Q, então repete o Q, igual o valor do N. Quanto que é o N? Número de elétrons que a esfera perdeu nesse caso, 3 vezes 10 elevado a 13. Então substitui o N por 3 vezes 10 elevado a 13. Vezes o valor do E, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Galerinha, morreu Maria Preá, é só multiplicar. Porém, nós estamos trabalhando com notação científica, então toma cuidado, vamos relembrar aqui. Primeiro, a gente multiplica apenas os números da frente, certo? Multiplica só os quocientes, que são os números da frente. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 1,6, certo? Então, toma cuidado com o detalhe. Notação científica, a gente trabalha a multiplicação só com os quocientes, que são os números da frente. 3 vezes 1,6. Então, multiplicando 3 vezes 1,6, a gente tem aí 4,8. Ok? Repete o vezes 10, ó, repetiu vezes 10. E o que é que a gente faz com os expoentes? A gente soma os expoentes fazendo o jogo de sinal. Eu tenho sinais diferentes, ó, o 13 é positivo e o 19 é negativo. Sinais diferentes, subtrai, diminui, faz a continha de menos e repete o sinal do maior. Então, fazendo aqui, ó, 19 menos 13 vai dar 6. O 19 é o maior número, então repete o sinal negativo, repetiu, menos 6, beleza? Então, novamente, vou calcular aqui, então como é que a gente faz com notação científica? Multiplica os números da frente, multiplica os quocientes, 3 vezes 1,6, 4,8. Repete a base, que é o vezes 10, repetiu vezes 10. E soma os expoentes fazendo o jogo de sinal. Sinais diferentes, a gente subtrai. 19 menos 13 vai dar 6. Subtrai e repete o sinal do maior. O maior é 19, o sinal é negativo, então repetiu menos 6, ok? Coulomb. Por que Coulomb? É a unidade de medida da carga elétrica. Beleza, galerinha? Então essa é a nossa resposta. 4,8 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Ficamos por aqui. Dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!